Trabalho como atendente em um posto de combustível 24 horas, situado ao lado de uma estrada isolada no interior de São Paulo. Durante a noite, o movimento é tranquilo, com poucos carros passando. Foi nesse silêncio que comecei a perceber algo estranho. Por volta das 3 da manhã, surgiu um carro que eu nunca havia visto por ali. Era um sedã escuro, daqueles modelos antigos, com a pintura fosca e vidros tão escuros que não dava para enxergar nada no interior. O motorista não saiu do veículo, como a maioria faz. Ele apenas abriu um pouco a janela e, quando terminei de abastecer, estendeu a mão e me entregou o pagamento exato, sem dizer uma palavra. Em seguida, o carro partiu, dirigindo devagar. O que me deixou intrigado foi o tanque. Quando comecei a abastecer, percebi que o combustível estava entrando mais devagar que o normal, como se o tanque estivesse enchendo de uma forma diferente do que eu estava acostumado. Aquilo ficou na minha cabeça, e algo não parecia certo, mas naquela primeira vez, acabei deixando passar, achando que fosse apenas uma impressão. Alguns dias depois, o mesmo carro apareceu de novo, e foi aí que comecei a perceber um padrão. Toda semana, por volta das 3 da manhã, o sedã escuro surgia na entrada do posto. Eu já sabia o que esperar. O carro parava na bomba e eu começava a abastecer. O combustível continuava a entrar mais devagar do que o habitual, o que me deixava mais curioso. Quando o abastecimento terminava, o motorista abria a fresta da janela e me entregava o pagamento certinho, como sempre, sem falar nada. Aquela rotina começou a me deixar desconfiado. Não era apenas o combustível entrando mais devagar, era o silêncio, a maneira como o motorista nunca mostrava o rosto, como se quisesse se manter oculto. O carro ia embora, mas eu ficava ali, pensando no que estava acontecendo. Algo não parecia certo, e a curiosidade começou a crescer, acompanhada de uma sensação estranha, como se houvesse algo muito errado naquela situação. Depois de algumas semanas, minha curiosidade estava me consumindo. Não conseguia parar de pensar naquele sedã escuro, no motorista misterioso e no tanque que parecia nunca encher direito. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo. Na próxima vez que o carro aparecesse, eu tentaria ver algo além da fresta da janela. E foi o que eu fiz. Na noite em que o carro apareceu novamente, por volta das 3 da manhã, fiquei de olho. Quando ele parou na bomba, me aproximei com a mangueira, mas em vez de apenas abastecer como sempre, tentei puxar conversa. Boa noite, tudo certo? Perguntei, esperando que ele respondesse algo. Mas nada. Só o silêncio e a mão que saía pela fresta da janela, esticada, esperando que eu terminasse de abastecer. Já estava ficando nervoso quando terminei de encher o tanque e me aproximei um pouco mais da janela, tentando ver algo dentro do carro, mas não consegui. Os vidros eram escuros demais, como se tivessem sido feitos para esconder o que havia lá dentro. Ele me entregou o dinheiro e partiu, devagar, do mesmo jeito de sempre. Aquilo só aumentou minha desconfiança. Não podia ser normal. Alguma coisa estava errada com aquele carro, mas eu não sabia o que era. Trabalhando em um posto de gasolina na beira de uma estrada isolada, acabei conhecendo muitas pessoas que passavam por ali, especialmente os policiais rodoviários federais. Como o posto era o único nas proximidades, eles sempre paravam para fazer uma pausa, comer algo na conveniência ou simplesmente bater um papo para passar o tempo. Foi em um desses encontros que decidi perguntar sobre o sedã escuro. Comecei a me sentir paranoico com a situação e precisava de uma segunda opinião. Naquela noite, quando um dos policiais que sempre parava lá entrou na loja de conveniência, puxei assunto. Ele se chamava Silveira, um policial experiente, que já rodava pelas estradas há anos. Contei sobre o carro, como ele aparecia sempre no mesmo horário, uma vez por semana, e como o tanque parecia nunca encher direito. Falei também sobre o motorista misterioso, que nunca mostrava o rosto e só abria uma fresta da janela para me pagar. Silveira ouviu tudo com atenção, mas no final deu de ombros. Nunca ouvi falar de nada parecido. Um carro escuro, estranho, mas não tem muito o que fazer com isso. Se você está desconfiado, faz o seguinte: da próxima vez que esse carro aparecer,
Anota a placa e me liga. A gente dá uma olhada no sistema para ver se tem alguma coisa. Mas por enquanto, não precisa se preocupar. Pode ser só alguém mais reservado. As palavras dele me acalmaram um pouco. Saber que tinha alguém a quem recorrer se o sedã escuro voltasse me ajudou a tirar um pouco da pressão. Agradeci ao Silveira e voltei ao trabalho, tentando me convencer de que estava exagerando e que talvez fosse apenas um cliente estranho, nada mais. Depois daquela conversa com o policial, o carro escuro simplesmente parou de aparecer durante algumas semanas. Comecei a pensar que talvez a coisa toda tivesse acabado, que eu poderia voltar à minha rotina normal sem me preocupar com aquele mistério que estava me consumindo. Mas, por mais que tentasse esquecer, a imagem daquele carro ainda rondava minha cabeça. Então, em uma madrugada qualquer, por volta das 3 da manhã, o carro apareceu de novo. O sedã escuro entrou no posto como sempre, deslizando até a bomba, como se nada tivesse acontecido. Na hora, meu coração disparou, mas me forcei a manter a calma. Lembrei o que o policial Silveira tinha me dito e, enquanto abastecia, fiz questão de anotar a placa do carro. Assim que terminei de encher o tanque, o motorista abriu a fresta da janela e me entregou o pagamento, como sempre. Mantive minha postura profissional, sem deixar transparecer o nervosismo que sentia por dentro. Assim que o carro foi embora, fui direto para a loja de conveniência e liguei para o Silveira, passando a placa do sedã escuro. Silveira, sempre atento e profissional, pediu para eu esperar um pouco na linha. Ouvi o som das teclas ao fundo e, após alguns minutos, ele retornou. Paulo, essa placa não consta no sistema. Vou pedir para nossa equipe ficar de olho. Se virem esse sedã, vão parar e dar uma olhada, disse ele. Aquilo foi como um soco no estômago. Como assim a placa não constava no sistema? Comecei a pensar em todas as possibilidades, mas nenhuma delas fazia sentido. A única coisa que eu podia fazer era confiar, esperar a situação se resolver e tentar seguir em frente com meu trabalho. Mas, no fundo, algo me dizia que aquilo estava longe de acabar. Depois daquela ligação, fiquei com a cabeça a mil. A ideia de que o carro podia ser um fantasma ou que não existia no sistema da polícia me deixou ainda mais inquieto. Mesmo assim, continuei trabalhando, tentando me convencer de que, se fosse algo sério, os policiais iriam resolver. Porém, a atenção estava presente em tudo o que eu fazia. Cada carro que parava no posto me deixava alerta, e a cada dia que passava, eu ficava mais ansioso, esperando o sedã escuro aparecer de novo. A rotina, que antes era tranquila, agora estava cheia de dúvidas e medos. Alguns dias se passaram, e toda vez que o relógio se aproximava das 3 da manhã, eu começava a suar frio, esperando o carro surgir na entrada do posto. Mas ele não apareceu. Fiquei me perguntando se tudo aquilo não era apenas coisa da minha cabeça, mas a verdade é que a tensão só aumentava. Quanto mais eu pensava naquilo, mais sentia que algo estava prestes a acontecer. Então, depois de quase um mês sem sinal do carro escuro, comecei a pensar que talvez a coisa toda tivesse acabado. Quem sabe o motorista percebeu que estava sendo observado e decidiu parar de aparecer. Talvez a polícia tivesse conseguido encontrá-lo na estrada. De qualquer forma, eu estava tentando seguir com minha vida, voltando à rotina, embora o mistério ainda estivesse na minha mente. Até que, em uma madrugada silenciosa, o carro apareceu novamente. O sedã escuro entrou no posto, como sempre, e meu coração disparou no mesmo instante. Desta vez, eu sabia que não podia ignorar. Assim que vi o carro entrando no posto, senti uma mistura de medo e determinação. Eu tinha que enfrentar aquilo. O carro parou na bomba e eu comecei a abastecer como sempre. Mas algo estava diferente. O silêncio ao redor parecia mais pesado e a escuridão da estrada mais opressiva. Quando terminei de abastecer, o motorista abriu a fresta da janela e esticou a mão para me entregar o pagamento. Minha respiração estava ofegante, mas fiz meu trabalho sem dizer nada. Assim que o carro saiu, voltei correndo para dentro da loja de conveniência e liguei para o Silveira.
Passei as informações e ele disse que estava de plantão, pedindo para que eu ficasse calmo. Prometeu que enviaria uma equipe para patrulhar a estrada imediatamente. No dia seguinte, ainda abalado pela última aparição do carro, resolvi passar na base do Silveira para saber se havia alguma novidade. Ele me recebeu com aquele jeito tranquilo de sempre, mas eu conseguia ver que algo estava diferente. Ele parecia mais sério, quase preocupado. Paulo, a gente patrulhou a estrada a noite toda, mas não encontramos nada. Nenhum sinal do sedã. Como te falei antes, aquela placa não consta no sistema. E mesmo com a descrição que você deu, não conseguimos localizar o carro. Ele explicou. Eu estava prestes a fazer mais perguntas quando ele continuou. Mas aqui está o mais estranho. Verificamos os registros das câmeras de segurança da região. E adivinha? Não tem nenhum sinal do carro chegando ou saindo do posto nas últimas semanas. Aquilo me deixou sem palavras. Como assim não havia registro do carro? Eu sabia o que tinha visto, sabia que ele estava lá, mas como explicar aquilo? Silveira colocou uma mão no meu ombro, como se tentasse me confortar. Paulo, não sei o que está acontecendo, mas, por enquanto, acho que melhor é você cuidar da sua vida. Vou manter a patrulha ativa, mas se algo mais acontecer, me avise imediatamente. Às vezes é melhor não mexer muito com essas coisas. Saí da delegacia com uma sensação estranha, como se tivesse passado por algo que nunca seria completamente resolvido. O sedã escuro, um motorista misterioso, a placa inexistente. Tudo isso continuaria sendo mistério, algo que eu provavelmente nunca entenderia. Mas, ao mesmo tempo, sabia que tinha que seguir em frente. Voltei ao posto naquela noite, mais cauteloso do que nunca. E, para minha surpresa, o sedã escuro nunca mais apareceu. A vida voltou ao normal, mas aquela história ficou marcada na minha mente.